qual foi o destino da família imperial brasileira após o exílio. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue na Rede Vizinha. Essa foi a última foto tirada pela família imperial brasileira reunida no Brasil. Eles estavam na varanda da casa de Petrópolis, da princesa Isabel e do conde Dan, que fica exatamente em frente à Catedral de Petrópolis. Até o dia 15 de novembro de 1889, éramos um império, aliás, o 7º maior império do mundo. Após essa data, com o golpe da República dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com seus comparsas, viramos uma república. Mas eu vou contar para vocês qual foi o destino de toda a família imperial brasileira após o exílio. A família ficaria exilada na França e no Império Austro-Húngaro. Eles foram conduzidos para o navio Sergipe na madrugada do dia 17 de novembro, logo nas primeiras horas. Era necessário pressa para tirar a família imperial brasileira daqui, justamente porque o povo poderia se manifestar. O povo assistiu bestializado, como diria o escritor e historiador José Murilo de Carvalho, que faleceu no dia 13 de agosto deste ano de Covid. No navio embarcaram Dom Pedro I, Princesa Isabel com o Conde Dan e seus filhos, e a Imperatriz Teresa Cristina. Embarcou também o amigo da família André Rebouças, que também foi exilado por 2 anos. A Imperatriz Teresa Cristina faleceu 3 semanas após sua chegada no porto. Ela estava acompanhada da sua aia, a baronesa de Japurá, quando faleceu. Ela teve sérias complicações no seu sistema respiratório, agravadas pela viagem de barco sem ter podido nem levar roupas suficientes para se agasalhar. No seu leito de morte, ela disse à baronesa que ela não morria de doença, ela morria de desgosto. Sentia falta da filha, dos netos e tristeza por não poder abençoar pela última vez o Brasil. Dizia ela, minha terra linda para a qual eu não posso voltar. Mas para quem não sabe, Teresa Cristina era italiana, ela nasceu nas 2 Sicílias. Após o falecimento da esposa Teresa, Dom Pedro II partiu para Paris, onde viveu em modestos hotéis, dormindo numa cama de solteiro com uma escrivaninha apenas no quarto, dando aula. Ele recebia apenas a ajuda do conde de Alves de Machado, que era seu amigo pessoal, e negou uma indenização da República Brasileira quando saiu daqui, dizendo que o dinheiro era dos cofres públicos e não para uso pessoal. Seus dias passaram a ser tristes e melancólicos. Ele escrevia sempre no seu diário do sonho de voltar ao Brasil. Uma semana antes do seu aniversário de 66 anos, no ano de 1891, ele pega um resfriado. Esse resfriado começa a se agravar e vira uma pneumonia. No dia 5 de dezembro, 3 dias após o seu aniversário de 66 anos, ele acaba falecendo em Paris. Um padre foi chamado para sua extrema unção e ele disse ao padre, meu último desejo é prosperidade ao Brasil. Ao começarem os preparos para o sepultamento do imperador, acharam um saco de terra do Brasil com uma carta onde ele pedia que esse saco fosse colocado junto ao corpo dele no caixão. É terra do meu país. Um livro também foi colocado embaixo da sua cabeça, simbolizando que ele descansava no conhecimento. Dom Pedro II, para quem não sabe, era um dos homens mais brilhantes e inteligentes que chegou ao governo de um país naquele momento da história. Os franceses prestaram homenagens e fizeram ao nosso imperador um cortejo digno de um monarca. Em 1921, acabaram com o banimento da família imperial e com o exílio e, enfim, trouxeram os restos mortais de Dom Pedro II, da Imperatriz Teresa Cristina, da Princesa Isabel, para a Catedral de Petrópolis. O corpo do Conde Dan já estava no Brasil. Um dos que mais sofreu com a viagem, certamente, foi Dom Pedro Augusto, o neto mais velho de Dom Pedro II, o filho mais velho da Princesa Leopoldina de Bragança. Ele tinha problemas mentais e teve um surto psicótico durante a viagem para o exílio, onde ele queria pular do navio e voltar a nado para o Brasil. Ele tentou esganar o comandante, alegando que ele havia recebido dinheiro para matar a família imperial no caminho. Ao chegar no exílio, ele foi enviado para a Áustria para tratamentos psicológicos, chegou a ser avaliado até mesmo por Freud, mas passou o resto da vida internado. Diziam que ele vivia assim de cócoras, espumando, tentou se matar quando estava na companhia do pai, o pai mesmo que sugeriu a internação dele, e ele faleceu aos 68 anos e viveu mais de 40 anos internado em manicômio. O irmão dele, Dom Augusto, que não estava no Brasil na época, servia a marinha, era segundo tenente. Ele estava no Oriente e quando desembarcou no Ceilão, teve a notícia, do banimento da família, do exílio, e ele acabou sendo expulso da marinha. Depois ele conseguiu, juntamente com o imperador Francisco I, a pedidos do seu pai, se encaixar na marinha austro-húngara.
A princesa Isabel e sua família. A família de Isabel não viveu mal após o exílio. Afinal de contas, Dom Gastão tinha posses e uma família muito rica na Europa. Eles compraram uma vila na comuna francesa de Bolonha e acabaram vivendo lá com dias calmos. As crianças foram estudar em escolas parisienses e tiveram uma educação esmerada. O primeiro na sucessão, após a morte da princesa Isabel, seria Dom Pedro de Alcântara. Em 1896, ele conhece Elizabeth de Dobrenics e se apaixona. Ele era um aventureiro, um homem cheio de coragem, e era um cara que lutava mesmo pela causa monárquica brasileira. Mas Elizabeth não tinha sangue nobre, então ele abriu mão da sucessão do trono para casar-se com ela. Ele foi o filho de Isabel que mais viveu, falecendo aos 65 anos em Petrópolis. Seus restos mortais estão ao lado da família, também na Catedral de Petrópolis. Dom Antônio faleceu muito jovem. Ele foi lutar na Segunda Guerra Mundial e quando voltava para casa, acabou tendo uma queda do avião. Ele era piloto de avião e faleceu. Seu irmão Luiz também entrou para a guerra em 1914. Ele era um comunicador entre trincheiras e lutou nos pântanos da França. Acontece que, por conta de ficar muito tempo dentro d'água, ele desenvolveu um reumatismo severo. Nos seus últimos dias foram bem tristes, ele faleceu com 42 anos de idade, no ano de 1920, um ano antes de acabar o banimento da França. Ele vivia exaltando o Brasil e ensinou português para os seus filhos. Depois do falecimento precoce dos dois filhos, a princesa Isabel nunca mais foi a mesma. Ela faleceu com 75 anos no ano de 1921 e nunca teve a oportunidade de voltar ao Brasil. Em 1920, o exílio foi revogado, mas ela não tinha condições de saúde de vir ao Brasil. Seu corpo também foi transladado e está na Catedral de Petrópolis, em frente à casa em que ela viveu os melhores anos de sua vida ao lado do Conde Gastão. O Conde Gastão amou apaixonadamente a princesa Isabel até o último dia de sua vida. Quando foi revogado o exílio, ele veio ao Brasil acompanhar o traslado do corpo dos sogros, já que Isabel não podia fazer isso. E em 28 de agosto de 1922, faltando poucos dias para o centenário da independência do Brasil, ele estava vindo para homenagear Isabel, receber uma homenagem que Isabel iria receber, e acabou falecendo no barco a caminho do Brasil. O corpo foi embalsamado, ficou exposto na igreja de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, por um tempo, depois foi levado para a França, depois foi levado para um cemitério em Petrópolis e hoje descansa na Catedral de Petrópolis ao lado da sua esposa. Como Dom Pedro de Alcântara renunciou ao trono brasileiro, são os filhos de Dom Luís de Orleans e Bragança, que são os descendentes diretos e legítimos do trono atual, caso a monarquia volte. Ave Império!